Olá pessoal, eu sou o professor Antônio. O vídeo de hoje é sobre a Revolução Francesa, século XVIII. A França era governada pelo rei Luís XVI, era um estado absolutista. O rei Luís XVI ele não tinha interesse em mudar seu sistema político e econômico. O estado absolutista francês representava um obstáculo aos negócios da burguesia. Os impostos eram altos, a política mercantilista absolutista impedia o livre comércio, a livre concorrência, entre as mercadorias que circulavam na época, porque o preço, tudo era controlado pelo rei. Alguns produtos eram monopolizados por grupos privilegiados, ou seja, tinha grupos que vendiam determinado produto. Então, aqueles pequenos comerciantes, eles não trabalhavam com aquela mercadoria, eles não vendiam, por mais que fosse um produto que tivesse uma grande procura. Então, os obstáculos eram muitos, Então, tudo girava de acordo com a política do rei Luís XVI. Com o tempo, as dificuldades elas aumentaram, a situação se agravou, o desemprego e a fome na França se alastrou, de uma forma que não havia ocorrido antes. Enquanto isso, o povo tinha consciência da vida luxuosa que o rei e a nobreza levava, o alto clero, que eram membros da Igreja Católica. Isso provocou alguns movimentos sociais durante esse período na população francesa. Então, no século XVIII, o Reino da França possuía cerca de 28 milhões de habitantes. Os franceses viviam sob o regime absolutista, dividido em 3 estados. Então, lá existia o primeiro estado, que era formado por membro da Igreja Católica, pelo alto clero. O segundo estado era representado pela nobreza, que eram pessoas próximas do rei. O terceiro estado era representado por camponeses, burgueses e trabalhadores urbanos. Então, o rei ele era sustentado por os impostos, taxas pagas pelo terceiro estado. Essas pessoas elas garantiam a vida luxuosa do rei. E isso acabou provocando a população, e aí se inicia o movimento revolucionário, que as pessoas queriam mudanças. Então, durante a Revolução Francesa, as intensas agitações políticas e sociais foram responsáveis pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime absolutista. Ocorreu um fato que é um marco da Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha, que aconteceu em julho de 1789. Então, a queda da Bastilha foi um grande feito nesse período. A Bastilha era uma prisão onde ficava presas pessoas que criticavam o rei, que se colocava contra o regime absolutista. Ela era famosa em razão dos castigos, que os inimigos do rei, ao ser preso, sofria lá dentro. Então, ela era localizada em Paris, e os revolucionários acabaram derrubando. Uma revolução com característica burguesa, porque toda a população mais pobre, de certa forma, acabou recebendo o apoio da burguesia,
né, para combater o regime absolutista. Ao longo da Revolução, a França ela viveu as seguintes fases: Assembleia Nacional, Constituinte, Assembleia Legislativa e a Convenção Nacional e o Diretório, né? Os principais partidos que existiam na França na época, né, que eram os cada partido tinha seu interesse e defendia, né, uma causa. Então, os jacobinos, eles eram os defensores de mudanças profundas, né? Eles queriam mudar todo o sistema político e social da França. Um outro partido, os girondinos, eles defendiam, né, eles queriam mudanças, mas não com o mesmo, né, a mesma intensidade que os jacobinos. Então, durante o período revolucionário, os jacobinos eles lideraram, né, o movimento. E entre esses revolucionários, lá nós encontramos a pessoa, né, que liderou, que se chama Robespierre. De certa forma, eles foram violentos, né? Eles acabaram guilhotinando todas as pessoas que eram contra o movimento revolucionário. E eles tinham, né, eles buscavam lá os seus ideais. E entre os revolucionários, né, existe a figura do Napoleão Bonaparte, que ele também participou da Revolução Francesa. E após esse longo período revolucionário, a partir do momento que o Robespierre ele assume o governo, após ter prendido o rei e ter guilhotinado Luís XVI, ocorre um fato, né, que de certa forma alguns historiadores eles falam que é a partir desse momento que os ideais da Revolução Francesa ele acaba sendo barrado, porque mesmo após a tomada do poder, a França ela continua passando, né, por uma instabilidade política e econômica. Então, alguns movimentos ainda existiam, né, porque as pessoas estavam ainda, né, meia perdida. E a partir desse período que ocorre um golpe, que é conhecido como o golpe dos 18 Brumário, né, que é o momento que Napoleão Bonaparte ele assume o governo da França. Então as pessoas consideram que os ideais da Revolução Francesa foram, de certa forma, barrados. Napoleão era um general, ele era visto, né, pela população como um grande homem, né, que seria capaz de salvar a França naquele momento. Ele tinha conquistado, por exemplo, algumas regiões que haviam sido tomadas, inclusive pelos não revolucionários. Tá? Nós temos aí ele toma a região da Videia e devolve, né, essa região. O porto também que estava, né, que havia sido ocupado pelos ingleses, ele acaba de certa forma tomando e devolvendo aquilo à população. E aí Napoleão se torna um grande imperador. E a partir daí ele parte para um movimento expansionista. Bom, enfim. Então a Revolução Francesa, na verdade, ela acaba, né, de certa forma, criando, né, os direitos do homem e do cidadão. E
que são os direitos, né, que é reconhecido, eles são reconhecidos, passaram a ser reconhecidos até hoje. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi provocada, né, ou seja, ela foi proclamada pela Assembleia Constituinte em 26 de agosto de 1789, que resume os princípios da Revolução Francesa, né, os seus ideais, né, que era liberdade e igualdade. Ok?